Bom dia, paz do Senhor a você que me assiste hoje, dia 21/6/2022. Estou passando aqui para fazer o resumo, na verdade, da nossa última aula de domingo da Escola Bíblica Dominical. Nós falamos a respeito da lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. E você que não pôde participar por algum motivo, perdeu essa aula, eu peço para que você se atente ao que nós estaremos falando nessa manhã, para que você possa estar preparado aí para a nossa conclusão do próximo domingo, a lição 13, né, que vai ser no dia 26, né, domingo pela manhã. Então, o textuário da nossa lição, né, ela tem como título A Bondade de Deus em Nos Atender, e o textuário dessa lição se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. A verdade prática dessa lição: Deus é um Pai amoroso que concede a seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Eu gostaria de fazer a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 7, versículo 7 ao 15, que diz assim: Peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês que estás no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eu gostaria de destacar aqui 2 versículos que não vão estar na nossa lição, que é o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: Peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Versículo 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O que a gente pode entender desses 2 versículos que acabamos de ler? Primeira coisa é que esse versículo, nós vamos ver ao longo da nossa exposição, ele não está nos dando uma fórmula mágica de como Deus pode nos atender, tá? Esse é um princípio que a gente já tem que quebrar, tá bom? Porque não é esse o objetivo do texto. Além disso, quero destacar 3 princípios da oração. O texto aqui fala de pedir, né? Peçam e será dado. O texto aqui fala de buscar, busque e encontrarão. E ele fala de bater, né? Batam e a porta será aberta. São 3 princípios básicos da oração que todos nós precisamos entender e saber. Pedir, né? Quando a gente fala de pedir, a gente deve lembrar da nossa condição pós-queda do Éden ali, né? Nós nos tornamos inimigos de Deus, a nossa natureza ela foi corrompida, as nossas ações, o nosso coração ele está inclinado ao mal, ao pecado. E todas esses nossos problemas, esses pecados que estão em nós, eles fazem separação de Deus, né? Deus se separa de nós por conta de sua santidade e perfeição, e nós por conta do nosso pecado e da nossa condenação. Isso pode ser visto no Jardim do Éden quando Adão ele peca. Qual é o resultado? Deus aparece, né, como ele sempre aparecia no final da tarde, e ele procura por Adão, né, tanto por Adão quanto por Eva, e eles estavam escondidos, porque eles estavam com medo, porque perceberam que estavam nus, por conta
que eles haviam comido o fruto. E isso nos mostra que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E quando a gente fala de pedir, como é que a gente pode pedir algo para Deus na condição que nós estamos? Né? É algo totalmente contrário ao natural, contrário à lógica. Mas Jesus fala aqui nesse texto, peçam e será dado. Né? Então a gente vê que por meio do sacrifício de Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça, a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus já estava morto antes da fundação dos tempos. Por meio disso, nós temos o privilégio de não somente se aproximar de Deus, mas também de fazer a Ele petições, de fazer a Ele pedidos. E a gente sabe que o resultado disso, do pedir, é que será dado. Então Deus não somente permitiu, através do sacrifício de Jesus, que a gente chegue até Ele, Deus não simplesmente nos fez chegar até Ele, mas por meio de sua graça, Ele nos dá coisas que nós não merecemos receber. E nós temos a oportunidade, né, de falar com Deus, de conversar com Deus, de pedir a Deus. Isso é algo maravilhoso, né? Então, quando a gente está nessa condição de pedir, acontece uma outra coisa muito importante, muito legal de ser destacado. Fala a respeito de humildade. Aquele que pede, aquele que está na posição de pedinte, ele reconhece a sua limitação, ele reconhece que ele não consegue por si só resolver a sua situação, então ele pede. Então ele vai atrás de alguém que pode prover aquilo que ele necessita. E quando nós estamos nessa posição, nós estamos reconhecendo a Deus de que, olha Deus, eu não consigo sair dessa situação, por mais que eu tenha recursos, por mais que eu tenha inteligência, eu não consigo resolver essa situação e, portanto, estou me dirigindo ao Senhor para pedir aquilo que eu preciso, né? Então fala de humildade, fala de reconhecimento da nossa limitação. Então a gente precisa quebrar essa confiança em nós mesmos e passar a confiar plenamente no Senhor, né? De modo que nas nossas impossibilidades a gente se dirija a Ele para pedir aquilo que nos é necessário. O segundo ponto, né, fala sobre buscar, né? O texto diz que busquem e encontrarão. A busca ela é diferente do querer. Quando nós falamos que queremos algo, isso não significa que iremos obter isso, porque o querer não nos tira da condição de parados, né? Não nos tira da inércia, não nos tira desse simplesmente querer. Então, quando a gente fala de buscar, é algo que nós precisamos não somente querer, mas andar em uma constância até encontrar, né? Vamos pensar na busca de alguém que está perdido. As pessoas que estão nessa empreitada, nesse objetivo, elas só vão alcançar esse objetivo, né? Só vão parar a busca no momento que encontrar aquele que está perdido. Então, quando nós falamos dessa busca, né, por meio da oração, nós precisamos buscar constantemente, de maneira perseverante, de maneira incisiva, de maneira que a gente não pare nos obstáculos que vão acontecendo. É necessário ter uma busca. E o resultado dessa busca é que nós encontraremos aquilo que buscamos. E é muito difícil, né? Nós podemos compartilhar disso. Muitas vezes nós buscamos coisas em Deus e nós não temos uma resposta muito rápida. Deus não nos responde da maneira que queremos ou no prazo que queremos. E isso muitas vezes nos desmotiva a buscar, nos desmotiva a orar, nos desmotiva a persistir no pedido que estamos fazendo a Deus. Mas aqui Jesus ele destaca, né, que nessa busca nós encontraremos aquilo que precisamos. Então, terceiro ponto é bater, né? Fala o seguinte: batam
e a porta será aberta. Quando a gente falou da busca, já deu uma ideia de que não é possível ficar na inércia, não é possível ficar parado no mesmo lugar. É necessário ter atitude, é necessário ter uma iniciativa para que você encontre aquilo que você está buscando. Da mesma forma, quando vamos pensar ainda no resgate, que foi o exemplo que eu usei no buscar, se você simplesmente buscar, falar assim, olha, encontrei aquela pessoa que estava perdida, mas ficar só nisso, né? No encontrar, poxa, encontrei. Tá tudo aqui, tô vendo essa pessoa, tá perdida mesmo, eu estou enxergando ela. Mas se você não tiver a atitude de ir até ela e resgatá-la, você não vai conseguir alcançar o objetivo. Da mesma forma é a oração. Muitas vezes Deus vai fazer com que a gente tenha oportunidades de viver aquilo que nós estamos orando e buscando tão persistentemente. Só que vai ser necessário uma atitude, que é a ousadia de bater na porta. A ousadia de ir até o objetivo e bater nessa porta. Então fala de ousadia esse terceiro ponto. Eu quero aqui então concluir, né, esses 3 princípios da oração, que é a humildade, né, saber a nossa atual condição e o benefício que Deus nos deu por meio de sua graça em nos atender em nossas necessidades, a perseverança, né, que fala da busca, e a ousadia, que fala do bater na porta, tá bom? Então, o primeiro tópico dessa lição foi a bondade do Pai. Versículo 9, 10 e 11, vamos ler. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. É muito interessante nós destacarmos esses 3 versículos que acabamos de ler. Versículos 9, 10 e 11. Se esses 3 versículos não estivessem nesse contexto inseridos, nos pareceria que os versículos anteriores que lemos, né, do 7 ao 8, que Deus nos daria exatamente tudo o que precisamos, que queremos, melhor dizendo. Nos daria uma impressão de que Deus agora não é mais o nosso Senhor, mas passou a ser um servo obediente aos nossos desejos. Mas o contraste que o texto traz aqui é de um pai terreno, na sua condição de pecador, na sua condição limitada, na sua condição que está totalmente deturpada pelo pecado, e do Pai celestial que é santo, pleno, perfeito, que é Deus. Ele faz um contraste. E mesmo esse Pai aqui terreno, em comparação com o celestial, mesmo ele sendo pecador, errante, ele sabe, reconhecido por Jesus isso, tá? Jesus fala nesse texto. Vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, mesmo nessa condição. Jesus julga o que os pais fazem pelos filhos são boas coisas, né? E será que o pai faria algo diferente disso, do que o pai terreno faz? Será que ele não faria algo melhor? Então, o que o pai terreno faz? Por isso a importância de nós entendermos esses 3 versículos. Porque muitas pessoas pensam que só o fato de orar, de pedir, de buscar, de bater, é uma condição que vai entregar aquilo que eu quero, né? Só que o pai terreno, ele não dá tudo que o filho quer, né? Eu vou dar um exemplo dos meus filhos. O Cauã adora doce, adora chocolate, e por muitas vezes, antes de almoçar, antes de tomar um café, ele quer doce, ele quer pirulito, ele quer bala. Só que eu, sendo pai, sendo maduro, eu sei que aquilo em abundância vai fazer mal para o meu filho. Então eu não dou aquilo que ele pede, mas dou aquilo que ele precisa. Falo, filho, você não vai comer doce agora, você vai almoçar. Tá? Então a gente vê que mesmo na nossa condição de caídos, a gente consegue dar boas coisas aos nossos filhos. E o texto aqui, o que é interessante é que Jesus ele fala de necessidades de sobrevivência. Ele fala de pão e fala de peixe.
né? Ele fala de comida, ele não fala de coisas supérfluas. O que que isso nos mostra? Então, o primeiro ponto, a comparação entre o Pai Celestial e o terreno, né? O Pai terreno ele dá aquilo que o Filho precisa, né? Será que o Pai Celestial fazia diferente? E faria diferente? E o segundo ponto é que a necessidade aqui que Jesus fala são necessidades alimentícias. Ou seja, se um filho pedindo pão com fome, será que o pai terreno não nos daria o que comer ou ele daria uma pedra? Né? Então são necessidades que o homem tem para sobreviver. Isso está de acordo com o que Jesus tinha acabado de ensinar. Né? Se você voltar aí um capítulo na sua Bíblia, no capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 34, você vai ver que em algumas Bíblias está até assim, né? Destacados as necessidades, né? A provisão para necessidades. Tem sempre um título ali para falar, né, das necessidades humanas. E você vê no capítulo anterior, no capítulo 6, que Jesus destacou que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, que é comer, beber e vestir. Então aqui Jesus está falando de necessidades e não de dar exatamente aquilo que queremos, tá? Porque senão Deus ele deixaria de ser Deus e seria um gênio da lâmpada, como nós vemos nos desenhos animados. Então, uma outra coisa que nós podemos destacar é que Deus ele nos deu algo que nós precisamos, que é Jesus Cristo. Deus ele nos deu, né? A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele supriu a nossa necessidade, que nós nunca conseguiríamos suprir. Deus nos deu a Jesus, né? E ele é a razão da nossa existência, tá? Então outro destaque que eu quero dar para esses textos, para destacar a bondade do Pai, né? Eu falei aqui que Deus nos ouve, mesmo na nossa condição de perdidos. Quando a gente está numa condição de filho, a gente olha para o nosso Pai e vê no Pai que ele tem, normalmente, né, na sua maioria, ele tem uma visão melhor, uma maturidade melhor da situação do que nós como filhos. E a gente tem segurança. Então se o pai fala assim, filho, não faça isso. A intenção do pai não é que você seja limitado na sua diversão, por exemplo, mas que você não se machuque ao brincar, ao se divertir. Então o pai ele coloca certas limitações no filho para prover o bem para ele, mesmo que no momento, na posição de filhos, nós não entendemos que aquilo é o bem que o pai está promovendo para nós. Então quando a gente se relaciona com Deus, muitas vezes nós oramos sobre algo e Deus, na sua onisciência, né, que Deus sabe de todas as coisas, a gente julga que Deus, na sua onisciência, ele vê que se ele der aquilo que a gente está pedindo, aquilo vai ser ruim. Aquilo vai destruir a nossa vida, vai causar algum malefício para nós. Então Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, mas aquilo que precisamos. Então, quando estamos na posição de filhos, a gente descansa na segurança do Pai, porque sabe que o Pai vai nos direcionar para aquilo que é o certo, tá? Um outro destaque é para o versículo 12, que diz assim, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Quando nós temos a ciência, lembra que eu falei da humildade, né, do pedir? Quando nós temos ciência de quem nós somos, da nossa condição diante de Deus, nós entendemos que tudo que nós recebemos de Deus é por meio da sua graça. A graça, a definição de graça é favor imerecido. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos receber. E aqui no versículo 12, ele fala do cumprimento, né? Ele fala que esta é a lei e os profetas, né? É como se Jesus estivesse fazendo um resumo de tudo aquilo que os israelitas ou os discípulos que estavam ouvindo esse sermão, eles sabiam até o momento. Ele estava resumindo, porque é muito fácil para nós retribuir a pessoa
exatamente da mesma forma que ela nos trata, né? Então, se a pessoa nos faz o bem, nós iremos lá e iremos fazer o bem a ela também. Mas e se, ao invés de eu agir dessa forma, de uma maneira retributiva, ou seja, se alguém fizer o mal para mim ou o bem, eu vou retribuir da mesma maneira, eu agir com as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado? Aí é onde nos dá um confronto, é onde nós precisamos pensar nas nossas atitudes. Porque muitas vezes a gente age com as pessoas de uma forma que nós nunca gostaríamos que agissem conosco. Isso nos confronta, isso nos tira da linha, né? E quando a gente agir dessa maneira, nós iremos mostrar para o mundo que os cristãos são diferentes, né? É como se Deus colocasse o cristão numa posição de destaque, para que as pessoas possam ver que aquilo que a gente faz é totalmente contrário ao que o mundo espera. É isso que é andar na contramão do mundo. Então, mesmo sem saber se a gente vai ter uma retribuição pela ação que nós tomamos, nós devemos agir de uma maneira que retrate exatamente aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, eu tenho certeza que você, assim como eu, não gostaria que alguém falasse mal de você, não gostaria que alguém fizesse algum mal para você, que alguém te lesasse de alguma forma. Então, se eu não quero que isso faça, né, que não aconteça comigo, eu também não devo agir assim com o outro. Então, quando eu faço isso, eu estou cumprindo a lei e os profetas, tá bom? Então, como eu tenho dito aqui nessa lição dos valores do reino de Deus, realmente faz um momento de confronto conosco. A palavra de Deus penetra no nosso coração e faz com que a gente analise as nossas atitudes. O tópico 2, né, a gente conclui aqui então a bondade de Deus. O tópico 2 fala da existência de dois caminhos. Versículo 13 e 14, acompanhem comigo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O tópico A aqui que eu gostaria de destacar é: o caminho da perdição é uma estrada sem limites. Por ser largo, todo mundo opta por entrar por esse caminho, né? Porque ela não tem limite, ela não tem confronto, ela não tem regras. Você vive uma vida totalmente entregue a seus próprios prazeres e vontades, porque não tem nada não tem um guia de vida, não tem algo que vai te direcionar para um propósito, para um objetivo. Você vive de acordo com a vontade do teu coração. Então, essa vida dissoluta, essa vida totalmente perdida, essa vida totalmente entregue aos próprios prazeres, sem ter um confronto com a verdade, sem ter sequer um pensamento, né, naquilo que é esperado pelos outros, de repente numa vida em sociedade. Uma vida, no geral, sem regras, é uma vida que nos encaminha, né, que nos direciona para um caminho de perdição. E o texto diz que é algo entristecedor que muitos escolhem este caminho. Muitos estão indo por este caminho. E nós podemos ver que, infelizmente, essas pessoas estão se perdendo. A gente sabe o final que elas vão ter, né? A Bíblia nos mostra que é o caminho de perdição, de condenação. Então, se você tem vivido uma vida realmente entregue aos seus próprios prazeres, você não consegue ver em alguns momentos esse confronto, esse direcionamento, essas regras que vão te guiando, é um ponto para se observar, né? Porque pode ser que você esteja nessa porta larga que leva à perdição. E quando a gente fala de muitos, né, até nos negócios a gente tem essa tendência. Por exemplo, se você passa por uma avenida e você escolhe jantar naquela avenida em um ou outro restaurante, é muito provável que você escolha o restaurante que tem mais pessoas. Por quê? No nosso julgamento, mesmo sem conhecer os dois restaurantes,
o restaurante que tem mais pessoa é o restaurante que provavelmente seja mais gostoso, porque tem mais pessoas que estão esperando ou desejando estar lá. Então, isso é conhecido no mundo dos investimentos como efeito manada. É como a compra de uma ação de uma empresa que está despontando, todo mundo vai lá num determinado momento e compra aquela ação que faz o preço disparar desse ativo. O que isso nos leva a entender nesse texto? Que pelo fato de muitos estarem indo pelo caminho largo, no âmbito geral, todos escolhem esse caminho porque todo mundo está indo. Porque é o caminho mais fácil, é o caminho que vai me levar a uma aparente facilidade, uma aparente paz, né? Então tome cuidado. Se você está indo num caminho onde todo mundo está indo junto, é um ponto também que nós devemos tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que o cristão ele vai na contramão do mundo, ele vai contra o que o mundo está pregando. Então tem que haver na nossa mente esse julgamento de que das nossas ações, dos nossos frutos, daquilo que a gente pensa, será que eu estou indo pelo caminho onde todo mundo está indo ou estou indo num caminho contrário? Isso não significa, né, que a gente tem que viver uma vida separada, né, como os essênios faziam nessa época do Novo Testamento aqui. Mas devemos saber que as nossas atitudes têm que ter um contraste, tem que ser diferente das atitudes convencionais. Então, eu gostaria também de destacar que o Evangelho ele nos confronta, né? Ele nos confronta, por isso que fala aqui do caminho estreito, como uma estreita porta. Eu queria fazer você mergulhar um pouquinho na sua imaginação aí e pense como é que eram as cidades da antiguidade, né? Elas eram muradas, elas tinham uma proteção. E o que se fazia, né? Pode ser que essas cidades muradas, as suas portas mais amplas, elas ficassem abertas durante o dia, mas à noite deixassem somente um caminho estreito para que alguém pudesse entrar. Vamos nessa imaginação imaginar que você está lá, chegou, comprou algumas mercadorias em outra cidade e chegou lá, por exemplo, em Jerusalém e a porta grande está fechada, né? E aí você sabe, mas aqui na parte esquerda de Jerusalém, tá? Tem uma porta que é estreita. E você vai lá com o seu camelo, com a sua bagagem, até essa porta estreita. Só que você percebe ao chegar nesse caminho que a sua bagagem ela é muito larga e o caminho ele é estreito. Você não vai conseguir entrar com o camelo lá dentro. Então o que acontece? Você vai ter que, do lado de fora, descarregar tudo e fazer viagens curtas, né, com a sua bagagem nos ombros, sem o auxílio do camelo. E isso é muito desgastante. Agora imagina, se tendo a porta larga, aberta, e a estreita, né, ali, será que essa pessoa que está com muitas provisões escolheria o caminho largo ou o caminho estreito? Com certeza, em situações convencionais, nós escolheríamos o caminho largo porque nos daria menos trabalho, né? Então, o Evangelho ele fala, olha, o caminho que leva à vida ele é estreito, ele é confrontador. Esse caminho ele é um caminho que vai nos levar ao conflito da nossa natureza humana com a vontade de Deus, com o Espírito de Deus. Então, é esse caminho que o cristão deve buscar, esse caminho do confronto, esse caminho da transformação, esse caminho da constância. E o texto aqui ele fala como é estreito, né? Não é somente estreito, mas ele fala como é estreito, né? Qual é o sentido disso? Para dar uma ênfase ainda maior de quão esse caminho é estreito, né? É como se ele estivesse perguntando assim, falando assim, eu não tenho com o que comparar o quanto esse caminho é estreito, tá? Então a gente vê que o caminho que leva à vida é um caminho estreito, mas a recompensa dele, lá no final, quando você atravessa, quando você passa por tudo, é algo fantástico. Eu sempre lembro, e é uma passagem assim que me faz pensar muito, que é Estevão sendo apedrejado. Você pode parar para imaginar de você tomando pedradas de vários tamanhos e de repente
em meio a toda essa tribulação, você está com os teus pensamentos e com os teus olhos no céu, e você vê os céus abertos, né, em toda essa situação. Estevão, embora estivesse tomando pedradas, né, embora ele estivesse nesse caminho estreito de confronto, de transformação de si mesmo, quando ele estava próximo à sua morte, ele viu que foi recompensador cada pedrada que ele tomou. O apóstolo Paulo também, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele fala, olha, já estou sendo derramado como oferta de libação, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, né? E agora estou aguardando uma coroa, a coroa da justiça, né? Então a gente tem uma ciência, a gente tem uma ideia de que a recompensa que esses homens tinham era algo muito maior do que qualquer sofrimento que eles viveram ou passaram. Então, escolha pelo caminho estreito. Eu quero destacar aqui algo bem importante. Não existem 3 caminhos, só há 2. Então, se você não está por esse caminho estreito, saiba que você está no caminho largo. Não tem um terceiro caminho, né? A Bíblia diz em João 3, versículo 17 e 18, depois você pode consultar na sua Bíblia, que o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, né? E diz assim também, aquele que não crê em Cristo já está condenado. A nossa condição sem Jesus é uma condição de condenação. É essa a condição que estamos sem Deus. Se não estamos no caminho estreito, estamos no caminho largo e o que nos espera é a condenação, tá bom? E o terceiro ponto para finalizar essa lição foi a advertência contra a mentira dos falsos profetas. A gente sabe, nas profecias bíblicas, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e, infelizmente, eles arrastam uma grande multidão. Por quê? Eles falam exatamente aquilo que queremos ouvir. As palavras são adoçadas, né? Penetram os nossos ouvidos como algo muito suave, muito gostoso de ouvir e preenchem o nosso ego, né? A Bíblia diz em 2 Timóteo também que nos últimos dias as pessoas procurariam mestres que falassem aquilo que elas querem ouvir, né? E sentiriam coceiras em seus ouvidos ao ouvir a sã doutrina. E é exatamente isso que ocorre. Eu vejo com frequência muitos vídeos aí na internet de pessoas que profetizam de maneira irresponsável, falando da palavra de Deus, usam textos fora de contexto para gerar um pretexto, né? Para falar aquilo que se quer ouvir. Mas quando o evangelho verdadeiro é pregado, isso não gera conforto no nosso coração, ele confronta a nossa vida. E a advertência aqui desse texto, né, nós vamos ver no versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Lembra que a gente falou algumas lições atrás dos falsos mestres, dos hipócritas? O que eles têm? Eles têm uma boa aparência, eles são sepulcros caiados. O que é isso? São bonitos, formosos por fora, mas por dentro se mostra toda a sua podridão, toda a sua perdição. Então o que nós precisamos fazer? Analisar os frutos daqueles que se dizem ser profetas. Quais são os frutos gerados a partir dessa vida? Porque Tiago vai mostrar que a fé sem obras ela é morta. Em que sentido? Né? A fé verdadeira ela produz um fruto que dá prova que essa fé é verdadeira. Né? João 15 ali vai mostrar que nós estamos ligados à videira e por estar ligado à videira, Jesus opera através de nós para gerar esse fruto. Então o fruto ele é muito importante. É que nem o joio e o trigo. Qual é a diferença entre os dois? O trigo, ele tem semente. Você tira lá, né? Na hora de você debulhar, você consegue ver a semente, né? O joio não. Ele é seco. Ele não produz nada.
Então, a vida dos falsos profetas, embora sejam aparentemente aceitáveis, aparentemente são homens de Deus, aparentemente são homens tementes ao Senhor, que buscam a palavra, mas o que está por dentro é que eles desejam devorar. São lobos devoradores. Não somente lobos, mas devoradores. E a condição que estamos aqui é uma condição de ovelha. A ovelha é frágil. A ovelha não sabe se defender sozinha. Então, tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com esses coaches, né, que surgem na internet para falar de Jesus. Tome cuidado. Conheça as Escrituras. Conheça a palavra de Deus. Busque incessantemente a palavra de Deus e se alicerçar na verdade, para que você possa, por meio dessa verdade, combater a mentira. Então, essa foi a aula de número 12, né? E nós entendemos aqui da bondade de Deus, nós entendemos aqui dos dois caminhos, nós entendemos aqui da oração e entendemos aqui dos falsos profetas. Que Deus nos ajude, que nós possamos a cada dia crescer mais na graça e no conhecimento. Deus abençoe a vida de vocês.